fundiária mais o sistema ambiental. Quê? Estrutura fundiária mais o sistema ambiental. E o que é estrutura fundiária? O terreno. São os terrenos. Então, tanto aquele desenho como está ali, lá no quadro, como todos o que vocês trouxeram aqui, não é a representação de uma malha urbana? Tem sistema viário e tem outros, né? Certo? Todos eles não, eles têm desenhos iguais, têm traçados iguais, as ruas são iguais, os lotes são iguais, não? Não, nenhum. Tá? Sim. Eles têm algumas semelhanças, mas todos eles têm suas particularidades. Certo? Por que eles são todos diferentes? Primeiro, que são todos no mesmo terreno? Não. A gente não está nem entrando onde é, mas com certeza um é mais plano, um tem mais atividade, um terreno é mais retangular, o outro terreno tem cortes, aqui é mais sinuoso, ali, que parece ali tem outro lá que aquele pau-brasil lá tem um círculo mais no meio, o terreno ele aumenta e diminui, são terrenos que são diferentes, tanto em planta quanto em topografia. O que condiciona a ocupação de um loteamento além de uma APP, que é uma descrição que a gente faz ali para saber área de preservação permanente. Depois, a gente tem que olhar o que no terreno. Eu posso ocupar tudo de qualquer jeito no terreno? O sol. Tem que olhar o sol, eu tenho que olhar a declividade. Até que declividade eu posso ocupar? Quanto? Até 30% eu posso urbanizar, eu posso lotear. Acima de 30% eu não posso lotear mais. Eu posso ocupar. Como é que eu vou ocupar? Pode ocupar com restrição de 30 para 45? Como é que eu vou ocupar se eu não posso lotear? Tem gente que já tem lá um terreno, sobrou aquela verba, o cara pode construir uma casinha, mas não pode induzir a ocupação. O loteamento é uma indução de ocupação. A gente pega um terreno que não tinha nada, enche de lote, o que vai acontecer? As pessoas vão comprar esses lotes, vão morar, não vai trazer pessoas para uma área onde não tinha ninguém. Então a gente induz a ocupação. A gente não pode induzir a ocupação em áreas que não é permitido. Então tem duas coisas que definem o traçado de um loteamento. A primeira é o terreno, as condições, o clima, a declividade, a APP, as condições, o tamanho do desenho, né, o tamanho do terreno, que ele é. E a outra é, que está lá embaixo escrito, que é as características dos usuários. Um loteamento para um padrão, vamos dizer assim, até de salário, minha vida padrão baixo, é igual a um loteamento para classe A? O que é diferente? Se tem alguma coisa diferente. O tamanho do lote, o que mais? Só o tamanho do lote, será? O que atrai um grandão hoje? As áreas que vai ter, até mesmo assim, né? Por exemplo, será que uma pessoa de padrão, de classe A, não generalizando, ela tem mais ou menos cultura que uma pessoa de classe C, vamos falar assim? Estamos generalizando, ela tem mais cultura. Então, talvez ela vai querer calçadas maiores, espaços de convívio, enquanto aquela pessoa que estamos generalizando, né? É uma classe, se ela quer um lugarzinho dela morar, ponto final, é isso que importa para ela, é isso que ela tem condições de pagar. Então, o perfil, assim como quando vocês fazem projetos de arquitetura também é diferente. Né? Vocês estão fazendo agora a habitação de interesse social. Não é o que vocês querem botar lá no apartamento, é o que aquele perfil de cliente precisa e tem condições. Tamanho de quarto, a gente, meu Deus, não cabe nada, mas para aquele padrão, para aquele perfil de cliente, cabe muita coisa. Muito mais do que eles têm hoje. Então, o perfil do cliente também determina o tipo de loteamento. O desenho do loteamento, o traçado do loteamento. Um loteamento que a gente faz, estou sendo bem extremista, né? Assim, por uma classe mais elevada,
eles provavelmente têm que ter mais áreas sociais, ali, de lazer, ou mais áreas de integração, mais verde, aquela coisa das telas também meio baixas, né? Que lembram essas coisas dos condomínios fechados, né? Essas coisas, ou a família como. E não é só terrenos maiores, ele tem essa arborização, tem espaços abertos, ruas mais largas e tal. Então, para quem que vocês vão fazer esse loteamento? Quem é o perfil? Claro que é uma avaliação no mercado econômico, tudo. Mas no nosso caso, o que define a característica do usuário, quem define para quem que é esse loteamento são vocês. Vocês estudaram o entorno inteiro, vocês estudaram as tendências de ocupação dessa área. A gente conversou sobre quem vai morar lá. É a classe A? É o rico lá? Né? Será que é a classe C? Vocês, pode ser que é C, pode ser que é D, pode ser que é A. Vocês têm formas de identificar para quem que é o loteamento de vocês. Vocês têm vários documentos para identificar que público que vocês estão querendo atingir com esse loteamento. Automaticamente, os resultados do loteamento, quando eles fazem desenho de solução, tem que corresponder àquele público que vocês estão querendo atender. Sim? Se vocês quiserem, para a classe C, o loteamento tem que representar isso. Se vocês quiserem para a classe A, tem que ter características que sejam condizentes com a classe A. Veja, não é assim de toda a pessoa ganha, mas é mais ou menos um padrão, assim, só para a gente conseguir. E aí, quando a gente definiu os usuários e estudou o terreno, a gente precisa começar a projetar esse loteamento. A primeira coisa que vocês vão fazer é pensar numa ideia, num conceito, numa referência, vamos usar essas palavras para vocês começarem a projetar, que nem vocês fazem quando vocês vão projetar em edifícios, arquitetura. Vocês vão lá e pesquisam referências, vocês veem como que outras pessoas resolveram isso, certo? Tá. E aí vocês vão pensar, não, eu quero que o meu loteamento seja sustentável, eu quero que o meu loteamento seja mobilidade, eu quero que o meu loteamento seja atrativo e economicamente viável. Ok? Justificativas que vocês têm. O projeto novamente tem que corresponder, vocês falam, num loteamento sustentável, ele tem que ter características sustentáveis lá no final, senão vocês estão justificando uma coisa que no final não apareceu, né? Não esqueça assim, ó. Não adianta escrever que vocês querem um monte de coisa e lá no final o resultado disso não conter as soluções para essa, por exemplo, a sustentabilidade. Então eu vou lá, eu quero um loteamento ecológico, daí só tem a regra mínima. Será que eu estou valorizando a parte ambiental, ecológica, eu vou deixar o mínimo? Estou deixando o mínimo, é uma obrigação de qualquer um, né? Não é por isso eu deixar o mínimo que o meu loteamento vai ser ecológico. Entenderam? E aí vocês começam ok, tem já, né? Entendi o que eu quero. Vocês já viram que vocês precisam ter área verde, área pública e rua. Aí vocês começam pensando no sistema viário. Não começam pensando em lojas, em desenhar quadra, nada disso. A primeira coisa que vocês fazem é desenhar, ou pensar, ou procurar o sistema viário. E aí vamos olhar essas 3 imagens ali, ó. Lembra das curvas de nível? Aqui temos as curvas de nível, 3 desenhos, temos as curvas de nível. Aonde as curvas são mais próximas, tem mais ou menos declividade? Mais declividade. Então, desses 3 desenhos ali, aonde eu tenho a pior situação de sistema viário? Na primeira. Por que na primeira? Vamos lá, gente, porque a primeira ou porque a segunda vai ter pela forma da declividade. Não, a primeira, eu não perguntei agora sobre a declividade. Eu perguntei
qual é a pior situação do sistema viário. Eu estava querendo subir as curvas, aí eu acho que é a primeira. O que acontece nesse exemplo aqui? Vamos dizer aqui. A curva está subindo assim, o morro está subindo. Como é que a rua está fazendo assim? O morro está aqui, ela está subindo assim, ou ela está acompanhando a mais ou menos acompanhando, mais ou menos, certo? O que acontece naquele exemplo lá, no primeiro? Ela já está subindo um pouco mais, a curvação aqui, ela vai meio diagonal na curva. E o que acontece no segundo? Ele está cortando paralelo a... Não, desculpa, perpendicular à curva. Isso quer dizer que a rua está fazendo isso, ela não está fazendo isso, está fazendo... A maior necessidade da rua está aqui, ó. Porque ela está subindo. E aí observem a flechinha aqui, o que será que representa essa flechinha? Aonde alaga? Na cidade, de uma forma geral, onde alaga? Aonde? Nos pontos mais baixos, né? Então, se a gente tem situações, não estou nem falando que o carro sobe aqui, estou só falando que a inclinação está maior e que aqui, o que acontece com a água aqui? Se a rua está assim, ela está mais íngreme. Ela vai ficar um pouco, então... De qualquer jeito, em qualquer uma das situações, veja aqui, essas folhinhas são os trajetos da água, né? A tubulação está na rua. Vocês mesmos falaram que tem que fazer a rua e tem que botar a tubulação. Então eu vou direcionando, eu vou diluindo a descida da água. E aqui, como eu tenho tudo, além de estar mais inclinado, eu tenho tudo uma sequência, uma atrás da outra água, onde é que ela está? Ela escoa, vem aqui para baixo. Se isso aqui é um vale, se aqui subir de novo, aqui é alaga. Por que alaga? Primeiro que está um vale, segundo que normalmente essa tubulação aqui não tem não é lá 2 metros de tubulação para conseguir suportar toda essa água que está descendo aqui. Fora que ela desce muito mais rápido, não desce? Porque está mais íngreme, ela vai descer mais rápido aqui. Então a densidade serve para a gente, além de não poder ocupar acima do 30, a gente tem várias faixas que eu vou mostrar agora, mas ela serve também para a gente saber onde é que o carro sobe, né? Onde é que o carro não sobe, até quando, como que o carro sobe. Porque mesmo que isso aqui é 30%, isso aqui tudo é amarelo lá no mapa. É 30% de inclinação. Eu posso ocupar, posso urbanizar. Mas eu não posso fazer isso aqui com o meu carro, né? O carro sobe é 30% de inclinação. Até pode subir, gente. Quanto que é a inclinação máxima? 25% no máximo mesmo, né? Então eu não posso pegar isso aqui direto aqui, porque o carro não vai subir. E a gente precisa saber dessas atividades para a gente não ter problema de escoamento de água. Vocês não vão projetar água fluviais, vocês não vão projetar iluminação, não vão fazer nada disso. Mas vocês têm que entender que vocês não vão poder ter no projeto de vocês uma área e a água toda vai lá para o meio do orçamento e aproveitar aquela água. Choveu, ela toda, né? Então, nessas duas situações aqui, ó, a gente está vendo uma mesma área, tipo, o mesmo terreno, uma mesma, com duas soluções. Qual que é a mais correta? A de baixo, porque a gente tem as ruas, elas são mais em diagonal, elas vão subindo junto com a curva, do que lá que tem uma rampa, né, uma inclinação maior. Tá, professor, eu nunca posso subir a rua perpendicular à curva? Pode, quando vocês tiverem as curvas mais afastadas, vocês podem subir ela perpendicular. Se a curva está mais afastada, senão não está assim, né? Está assim. E aí eu posso, vai ser mais ameno para o carro, para a água, para a gente subir.
Então eu posso subir a curva perpendicular aqui nas áreas mais afastadas. Entenderam? Então, para a gente ter uma ideia de como é que funciona agora, porque a gente estava falando lá de eletricidade 100, 45, 30, lá num terreno, numa área, numa região, num bairro. Agora a gente está num terreno. Nesse terreno, quando a gente vai projetar um loteamento, a gente tem outras classes de eletricidade, mas não usar como referência. De 2% ou mais, 2% ou mais, os locais devem ser evitados por terem uma dificuldade de drenagem. O que quer dizer 2 até 2% de inclinação? É um terreno que é plano, né? E por que é ruim ocupar um terreno exatamente plano? Além da água pluvial, ela não escoa, ela para lá. E a tubulação, ela vai embaixo da terra, né? Lá na rua, vamos falar assim. E essa tubulação, a água pluvial, o esgoto, como é que funciona isso, gente? É tudo por bomba? É por gravidade. Então, isso vai descendo. Normalmente, se eu não me engano, é 3%, se eu não me engano. Eu acho que eu me lembro e uso na tubulação de esgoto. Então, se eu tenho uma área muito plana, a tubulação do esgoto tem que descer muito para conseguir vencer a gravidade. Então, ela começa a ficar muito, daqui a pouco tem tubulação de esgoto a 10 metros de profundidade. Né? Então, muito plano também é ruim. De 2 a 7% é ótimo, tipo, é o perfeito, porque é plano, mas já tem aquela inclinação assim, e às vezes a gente nem percebe, mas já inclina, já é bom para a tubulação, já é bom para escoamento e tal. De 8 a 15 são lugares que eu ainda posso ocupar, né? Às vezes eu tenho alguma restrição, aqui às vezes eu já vou ter, normalmente eu já tenho alguma coisa de terraplanagem forte, e é termo, né? Eu tenho que fazer para poder passar a rua, eu tenho que fazer algum suporte. E de 16 a 30% a gente ocupa, pode ocupar, pode fazer loteamento, pode urbanizar, mas essa área ficam aqueles terrenos bem mais altos, bem mais baixos, que podem ser ocupados. Só que eles já ficam com um declive ou uma crise maior. Então ele vai ter restrições de ocupação, tipo, às vezes a pessoa não vai comprar um terreno daquele para fazer uma indústria, porque ele tem muito aclive ou muito declive. Ele restringe um pouco a ocupação. E olha, como a gente já falou até agora, mais de 30% eu não posso construir porque eu preciso de obras especiais de estabilização e tal. Posso, né? Posso construir, mas eu preciso de regras de outras coisas. E aí a gente chega no tal do traçado do desenho. Vamos repetir lá o que é a malha urbana. Então é a rua com as quadras, onde eu tenho uma estrutura fundiária de terreno. Eu tenho 2 tipos de malha no loteamento. 2 tipos de malha. A malha fechada e a malha aberta. O que define, antes de eu falar da malha, o que define um uso no loteamento? Eu posso pegar esse loteamento, qualquer um deles, aqui, vamos usar esse aqui como exemplo. Eu posso pegar esse loteamento e dizer que os azuis são lotes residenciais, os vermelhos são lotes comerciais, os laranjas são lotes industriais? Posso? Não, né? Lá na hora de vender, assim, posso? O que determina o uso do lote? Como é que eu vou, se eu, por exemplo, quero que uma área seja mais industrial, isso acontece como? Tamanho mesmo. Sei o tamanho do lote, que mais? A hierarquia da via, né? Se for uma via mais principal, vai ter mais comércio menor porte. Se for uma via local, normalmente vai ter mais residência e comércio menor porte, farmácia, padaria, né? A mercearia. Então eu não posso, não existe isso no loteamento de dizer, faço tudo, se fosse tudo do mesmo tamanho e eu simplesmente dizer, aqui eu não quero comércio, aqui eu não quero indústria, não existe isso. O que determina o uso e ocupação do uso e o uso de um lote é que eu induzo, eu não posso determinar, eu induzo no loteamento. É o tamanho do lote, as medidas do lote, a localização do lote e as ruas, as vias viárias.
desenhei a rua, né? Eu imaginei mais ou menos como eu vou fazer. Vocês têm mais duas, a malha, o desenho da malha ajuda a determinar isso, ajuda a induzir esse tipo de uso. Então existe malha fechada e malha aberta. A malha fechada é quando eu fecho o desenho da quadra. Eu fecho a estrutura fundiária numa quadra independente do desenho que ela for, e aqui, no caso, está o sistema viário. Fecho a quadra. Então, eu passo a rua por todos os lados, né? Nesse caso aqui. Aqui, então, eu posso ter malhas fechadas, mais retangulares, mais ortogonais, né? Mais retangulares, que a gente tem. Aqui tem um pouco logo perto da coluna aqui, loteamento estrela, né? Em cima aqui, é mais retangular, assim, são quadras mais fechadas. Lá em cima no Rio Pequeno, ó, também a gente tem quadras mais ortogonais. Eu posso ter desenhos não ortogonais, que estão ali tem ângulos, mas pode ser o desenho que for. E triangulares, aqui a gente tem, ó, por exemplo, uma quadra mais triangular, aqui a gente tem um outro desenho de uma quadra, parece até mais, vem de um desenho bem radial, né? Bem mais, é uma malha fechada. É um desenho de uma malha fechada, né? E aí eu tenho as malhas abertas. Aqui o sistema viário circula por tudo, por todos os lados, certo? Eu falo claro que aqui pode ser uma hierarquia, pode ser outra, isso não quer dizer que tenham que ser todas as vias locais, por exemplo. Né? Isso o desenho determina. E aí eu tenho as malhas abertas. A malha aberta, eu tenho aqui nesse exemplo, por exemplo, uma rua principal, vamos chamar assim, e várias outras ruas locais ou secundárias, assim, que são as famosas ruas sem saída. Que vai lá, faz um viradouro e volta, né? Então, eu não fecho, onde é que está o outro? Não tem aquela ligação aqui do sistema viário que fecha numa quadra. Isso aqui fica aberto, uma quadra aberta. Onde é que acaba essa quadra? Eu não sei. Nesse exemplo, eu não sei, está aberto. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho uma via, mas esse desenho não fechou, porque ficou aberto. Essa aqui é a rua, e aqui eu dividi depois em volta. Agora aqui, por exemplo, eu já tenho, ó, uma semi-aberta que a gente fala. É um misto de aberta e fechada. Aqui fechou, aqui está aberto, aqui fechou, está fechado. O que acontece numa malha aberta? Nesse sistema viário ali? Quem circula nesse sistema viário? Quem entra numa rua sem saída? O morador daquela loja. Né? Vai um outro ali para passear, mas de outro modo, quem entra ali naquela rua são as pessoas que têm, ou que moram ali no desenvolvimento. Vai vir de uma forma de dar um comércio ali naquela rua? O comércio precisa de fluxo de pessoas para funcionar. Não vai abrir numa rua de vai abrir talvez aquela costureira lá, faz ajuste, sei lá, mas não vai abrir um comércio, não vai abrir uma padaria, não vai abrir alguma coisa nessa rua sem saída, ou vai? Então, o que acontece numa rua sem saída? A gente induz que tipo de uso? Eu induzo o uso residencial numa rua sem saída. Porque dificilmente a gente vai ter outro tipo de uso ali. E aqui tem alguns exemplos. Antes, eu já vi, tem uns vizinhos por aí. Depois eu vim dar um pendrive, eu salvo, vocês distribuem um PDF do livro, mas tudo que está aqui nessa aula está nesse livro, tá? Então, inclusive, aqui eu estou mostrando assim, uma ou outra coisa, né? Por exemplo, um outro exemplo de rua sem saída. Por que eu estou mostrando isso? Vai chegar uma hora que vocês vão, de repente, no projeto de vocês lá, tem uma rua sem saída, professora, como é que resolve? Vai lá no livro, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções de rua sem saída para usar, né? Então, tem várias sugestões, inclusive medidas de referência para vocês usarem. Está tudo ali no livro, tá? E aqui, essa questão das ruas
além de elas terem várias soluções, a gente cria aquela situação de vila, né? De uma coisa assim, que se usa muito nos Estados Unidos, muito difundido lá na Europa também, nos Estados Unidos é mais. E eles usam, na verdade, é um pouco, entre aspas, é uma sensação de condomínio, só que a gente não quer, né? Porque normalmente o que acontece aqui, a ideia é que a gente às vezes pode ter isso aqui mais aberto, né? Nem sempre vai ter rua, nem sempre vai ter muro. As pessoas queriam uma vila aqui, né? Uma coisa mais... Como é que eu convivo dessas pessoas aqui? Elas são praticamente assim, tem 6, né? Vamos dizer assim, 6 casas, não tem comércio, não tem muito fluxo. Daqui a pouco essas crianças estão brincando aqui na rua, como era anos atrás. Elas podem fazer isso numa malha aberta, numa malha fechada, desculpa. Podem fazer isso aqui, eles podem brincar naquela rua ali, né, aqui. De maneira de regra geral, não, porque aqui essas vias passam fluxo, entende, né? Passa fluxo, pode passar caminhão e tal. Então, eu fiz um pequeno comparativo entre essas duas malhas. Uma malha fechada, né? Vamos agora olhar os exemplos aqui. Vamos começar por aqui. Uma malha, inclusive esse maior, eu vou precisar de uma... Deixa eu ter uma mega clara de... Esse aqui é um loteamento um condomínio em Camboriú, né? Vamos lá? A gente já tinha olhado. Aqui é a entrada do condomínio. Quem não está vendo aqui não sabe como, tá? Aqui é a entrada do condomínio, a estrada geral. Vejam que é um condomínio porque ele não tem nada, né? Não está voltado para essa rua. Ele provavelmente não tem muro, tem só um paisagismo e tal, mas entra aqui. Essas duas vias aqui, será que essas duas, né, a entrada do loteamento são principais e aí provavelmente criam um eixo nessa... As principais são aqui, depois eu crio outras vias. Eu tenho que tipo de malha aqui? Fechado só? Olhem bem. Eu tenho a fechada nisso aqui tudo e aqui eu tenho uma área de malha aberta. Isso não, vamos fazer uma simulação que isso não é um condomínio, isso é um loteamento. Então é aberto, é um loteamento. No condomínio, quando é fechado, eu posso dizer, aqui é um condomínio residencial, só pode residência. É um condomínio industrial, só pode indústria. Daí eu dito as regras. Mas num loteamento, lembram? É público, a rua é pública, né? Se a pessoa comprou terreno industrial e ela quer fazer uma casa de 20 metros quadrados, e o saneamento permite, ela pode. Então, nós que temos que induzir o tipo do uso, como a gente já falou antes. Se isso aqui não fosse um condomínio, que tipos de atividade iriam acontecer aqui? Será que se isso fosse um loteamento, eu poderia ter... Olhem de uma forma geral, os terrenos têm tamanhos diferentes ou não? Aonde é diferente? Aqui são um pouco maiores, mas esses aqui, de uma maneira geral, são todos iguais, né? E aí, para eu construir um comércio aqui, um supermercado, eu estou induzindo algum uso daí? Porque daí eu estou com todos os terrenos no mesmo tamanho. Claro, na volta de ser, está assim, porque são condomínios. Aí eu teria que ter, se eu quero ter atividades comerciais ao longo dessa via principal, esses lotes deveriam ser um pouco maiores para essas atividades acontecerem. Principalmente comércios maiores, né? Comércios que o cara não vai comprar um terreno de 360 metros quadrados e fazer um supermercado. Mesmo um mercadinho não vai fazer, né? Só o estacionamento, o cara não pode fazer. Aqui está toda a parte, deixa eu só ver aqui, como é um condomínio, né? Toda a parte de recreação do condomínio está aqui no meio, né? Área 6, clube. Meu Deus, 4, 6 clubes, não. Quantos lotes será que tem? Não sabe? 1.000 e pouco? Aqui eu já vou explicar a numeração dos lotes, que fica grande e dá de ver. A gente numera, vejam,
cada quadra tem uma letra e a numeração do lote é por quadra. Então, por exemplo, a quadra A tem um lote 1, 2, 3, 4, 5. Aí essa aqui é a quadra B, começa tudo de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Onde é que você mora? É Batalha Naval. Quadra B, lote 5. Por que tem mais de uma quadra B? Porque que provavelmente eles fizeram em etapa. É que eles fizeram a implantação em etapas. Aí ele licenciamento é em etapas, aí provavelmente eles devem ter nomes, tipo assim, 1, 2, 3, 4, 5, deve ser. Mas aí provavelmente eles também têm, não é um nome diferente, mas assim, quando faz em etapas é 1, 2, 3, 4, 5, às vezes eles têm uma diferença e daí começam a numerar de novo. Então aqui viram que tem os dois tipos de... Lá, esse aqui de cima esse é um loteamento, né? Aqui em cima vocês contam como é super alto. O listradinho é a área de preservação permanente, certo? Aí a gente tem o verde ali, que seria a área verde, tem mais, e aqui, né, preservação permanente. Aí foi tirado a área verde aqui e o resto são 4. Por algum motivo X, aqui também tem 1, 3, 4, 5. Também são em etapas. Provavelmente a área pública deve estar em algum outro pedaço, assim, né? Tipo, na verdade, aprova tudo junto e vai executando em etapas, né? E aí vai aprovando em etapas. Pode ir. Aqui eu volto para isso aqui depois. Vamos lá. Alguém acha mais algum que tem mais? Olha esse aqui de cima, ó. Quem pegou esse aqui? Tá. Vamos lá. Lá em cima na direita tem uma entrada, né, de segurança. E a gente também ele não tem nenhum vínculo com as ruas aqui, né? Ele fecha para as ruas, mas de qualquer jeito, ele tem que tipo de malha aí? Não é aberto. Nos dois eles têm também. Porque tem algumas ruas lá que são secretas. Ele tem uma malha fechada aqui embaixo, né? Mas a grande maioria é uma malha aberta. Então, olha só, uma malha aberta, ela é mais econômica. Por que ela é mais econômica? Porque eu vou usando uma 4 e vou botar só uma cor. Normalmente não, né? Porque eu vou ter um fluxo maior de veículos. Eu vou ter uma malha aberta, eu vou ter vias mais estreitas, certo? Eu não preciso ter uma via para passar, capacidade de passar um caminhão, né? Só que ao mesmo tempo, o que acontece? Eu tenho uma dificuldade de serviços urbanos. O que são serviços urbanos? O caminhão de lixo, né? A manutenção lá do caminhão. É mais difícil, não quer dizer que não acontece, mas é mais difícil porque a via normalmente é mais estreita. Eu tenho uma vida comunitária maior, aquela história que a gente falou, as pessoas podem ter calçadas, a segurança do pedestre é maior, né? Tem menos fluxo, tem menos cruzamentos, tem menos trânsito de veículos, e a segurança é bem maior das pessoas. E a malha fechada, a gente tem mais cruzamento, é mais fácil manutenção, mas ao mesmo tempo eu tenho distâncias menores. Isso quer dizer que as pessoas, a malha aberta, eu tenho que ir, eu não tenho ligação entre as coisas, né? Vamos olhar. Aqui, ó, tem um outro. Aqui, ó, a gente tem as malhas abertas aqui e a gente, praticamente, uma ligação aqui, principal, né? Imagina se seria uma principal, e tudo uma malha aberta. Eu não tenho, se eu quero chegar aqui, por exemplo, eu tenho que sair, vir pra cá e chegar aqui. Né? Então, a distância entre as coisas são muito
tá vendo aqui, mas vocês lá atrás não estão olhando. Aqui bem assim, passa uma fechada por fora, mas assim no meio tem uma malha aberta que forma essa vilazinha. Esse evento é bem legal. Área do terreno, 1.500.000. Quem se trouxe vocês, né? Quantos terrenos tem mais ou menos? Não tinha muitos dados, tá? Ali próximo, mais na esquerda embaixo, é uma área mais industrial ali, né? Isso, tem até uma... E a parte mais quinta também é separada, assim, é mais industrial. ali no início parece industrial, e aí tem mais um centro que dá a entender que é comércio, até tem umas imagens de comércio, e tem um centro, e parece que não É que na verdade assim, né? As pessoas colocam essas casinhas a título de vender, né? Como a gente coloca lá quando faz para vender uma planta, põe móvelzinho, né? Coloca os móveis, faz aquela planta humanizada, para dar uma ideia para a pessoa, né? Isso não quer dizer que a ocupação acontece dessa maneira, né? E aí o ideal é que a gente já estava vendo ali, é a combinação de imagens. Eu gosto bastante dessa imagem aqui. Isso aqui é um condomínio. Onde é que entra nesse condomínio? Olha só, liga aqui, né? Aqui tem uma via principal. Aqui tem uma via principal. Aqui, por mais que tenha uma via, é uma malha aberta, uma rua ainda. Eles estão pisando só nas ruas principais. E aí, a gente tem uma combinação de traçado, né? A gente tem, a maioria aqui é um pouco mais sinuoso, né? Então, eu escrevi lembro sempre duas coisas assim. Quando vocês querem ter um traço mais intenso, querem ver uma via serial, né? Querem ter um traço um pouco maior, aí quem vai passar um ônibus ou não, isso que vocês vão decidir, é melhor que seja mais reto, não quer dizer reto, mais reto. Agora, quando o fluxo pode ser mais, né, menos intenso, eu posso ir criando ruas mais sinuosas, porque a gente, na rua mais reta, a velocidade é maior, né? Quando a gente curva, tem sinuosidade, a gente pode ter, na verdade, a gente normalmente reduz a velocidade. Vejam o que acontece naquele terceiro exemplo bem de cima, que é um verde mais escuro, assim. Estão vendo que tem uma via reta no meio, e depois tem uns desenhos mais curvos, assim, mais, parecem arcos, né? Terceiro de cima. Então, são várias situações de traçado para resolver. Aqui tem um exemplo de radial, né? Que chega numa praça que tem um pouco, lá tem dois exemplos lá que vocês trouxeram, aquele pau-brasil, e tem um outro embaixo ali, jardim, e três amarelos, né? É bem radial, assim, bem... Tudo tem vantagem e tem desvantagem. Né? O desenho, o que acontece nesses lotes aqui, né? Eles ficam 90 graus, assim? Eles ficam sempre em cunha. E até a fachada da frente deles tem é levemente curvado, né? Devido a no lote em si, ele fica sempre em curva. Mas não é errado, né? Mas a gente tem que entender que isso vai acontecer. Agora, quando eu tenho um traçado mais ortogonal, e a gente tem alguns exemplos aí, aquele loteamento, está mais verde, lá perto do Porto Imperial, está difícil. Rio de Janeiro, então ele é mais ortogonal, não é? Até aquele que a gente estava falando antes, aqui, bem perto do bosque, que também é mais ortogonal, né? Aqui em cima. Aqui os lotes eles ficam mais retangulares. Mas eu não preciso ter lotes iguais. Lembra? Eu nem devo ter lotes iguais. Lembra que a gente falou que os lotes de esquina
Porque tem duas, às vezes até três, né? Dependendo do desenho que tiver, tem um lote que tem quase três, né? Tipo, aqui, nossa, esse aqui tem nada, não tem nada. Depois dei uma olhada, mas esses lotes fazem isso aqui, ó. O cara não tem três, ele tem uma, mas, meu, a face aqui não sobrou nada desse lote aqui. Realmente ficou minúsculo. Pode ter lotes de desenhos diferentes, não precisa um. Só que pensem que esses lotes tem que ter um tamanho um pouco maior, porque senão a pessoa não faz nada nele. Dificilmente ela vai comprar isso para fazer uma casa. Ela vai ter um lote que tem 2, 3 testados, vai fazer um comércio, vai ter mais fachada e tal. E esse exemplo aqui é legal também porque ele dá, na verdade, uma bomba, né? Mas a gente tem aqui já que eu tenho que um formato aqui, já que eu tenho que deixar a tal da área de APP, nessa área foi aproveitado e foi feito um parque, e criou ali uma área que, como se fosse a área de convívio, que depois chegou aqui na área do lago. Então, cuidado para vocês não botarem APP 15 metros de, tipo, APP é fundo de, às vezes ela até pode ser fundo, não está errado. Mas cuidado com essa questão de ligar, né, a cidade dessas áreas de E aí, só para eu terminar, depois a gente vai fazer outras coisas, para lembrar vocês que a questão que define, que nem a gente falou, é o tamanho do lote, define os grupos, mas a questão das vias, né? As vias, elas ligam, o objetivo delas é ligar espaços e pontos de interesse. Então, se vocês, por exemplo, lá no meio do loteamento, criarem área pública ou criarem área verde, vocês querem, ou são 2 pontos ali, naquela área, com certeza tem que ter uma via de uma hierarquia maior. Cuidado com a hierarquia, porque a gente está fazendo um loteamento dentro de uma área, né? Não estão criando um bairro. Vocês já têm a via arterial. Não vai mudar. Qual é a via arterial de vocês? O estado químico. Não vai mudar. Não vai virar uma via expressa e vocês vão projetar uma via arterial. Se esse terreno estivesse ligando alguma coisa, até poderia ter uma via arterial ali no meio. No máximo vai ter uma via coletora, mas 5 não vai ter. Então, cuidado com 10, 3 pistas, com mais um ônibus, com mais um CC, né? Uma via dentro de um loteamento de 290 mil metros quadrados, tem entendendo? É bastante, mas ao mesmo tempo é só 290 mil metros quadrados. Né? A gente está projetando, vocês têm que resolver a mobilidade, vocês têm que realmente precisar que o ônibus passa ali, pode passar ali. Né? Só que como é que vocês vão, ele vai se interligar? Então aqui, eu trouxe isso aqui como exemplo, aqui eles criaram uma via principal e ligaram lá na outra rua. Professor, mas aqui não é o nosso terreno. Uma ligação aqui, se vocês quiserem, uma ligação, uma saída, uma entrada dele, que vocês justifiquem, vocês podem. Vocês não podem usar essa área toda aqui. Mas se for justificável, eu tenho, sou dona do terreno, eu vou comprar mais um pedacinho aqui para isso funcionar. Entendeu? Aqui, a utiliza se você tem a rua. Se vocês quiserem alargar a rua, mexer na rua, você tem que mexer da rua para dentro do terreno. Certo? Aqui também, da rua para dentro do terreno. Ela quer fazer uma baia, quer sei lá, o ônibus não vai entrar, vai ser uma baia. O meu ônibus vai entrar, mas ele tem que sair. Como é que ele sai? Pela mesma rua, pela outra rua? Aí você tem que imaginar a mobilidade tanto de um sistema de transporte coletivo, quanto de carro, quanto cidade para quem? Principalmente para as pessoas. Então, o objetivo é vocês fazerem um loteamento para, né, economicamente viável. Então, vocês vão tentar chegar o mais próximo dos 65% de área de lote com
é viável, a gente não tem nem as nossas cidades, vai colocar 4 pistas dentro do loteamento. Certo? Então, aqui, ó, cuidado, né? Se vocês têm áreas comerciais, a ideia é fazer mais interseção, quem é que usa? Tem que parar, tem que área de carro, mas também as pessoas têm que circular, gente. Não comércio, não. Por que não tem comércio nessa Estados Unidos? Uma pista porque não tem estacionar e outra porque é uma área um pouco vazia, né? Não tem atividade ali, né? Não tem fluxo ali. Então, quer dizer que o comércio de maior porte de vocês vai estar onde? Dentro do loteamento? Aonde vai estar? Num primeiro momento, mas se vocês se deslocarem no fluxo, eu posso deslocar no fluxo. Deslocar o fluxo da material para passar por dentro do meu loteamento e beleza, aí você começa no meu loteamento. Entenderam? E aí para lembrar assim, ó, gente, o que muda aí a descida da via? É o volume do tráfego. Então, quanto mais carro passar, quanto mais volume tiver, mais larga vai ter que ser a via. Uma BR tem a mesma largura de uma via local? É mais larga ou mais estreita? Mais larga. O tipo de veículo que passa lá, passa uma carreta numa BR, não passa uma carreta numa via local. Não deveria passar também, né? O fluxo é muito maior, né? Desliga, trajeto, as pessoas têm até mesmo o pavimento determina o fluxo. Então, como é que a gente determina isso assim, sabe, professores? Como é que eu determino esse perfil das medidas? Depois que vocês pensaram no conceito, depois que vocês pensaram onde é que vai ser aqui principal de vocês, onde é que vai ter as áreas mais beneficiais e tal, vocês precisam desenhar, ter um resultado que determine isso, né? Nesse livro, eu vou deixar um exemplo ali no quadro para vocês, mas nesse livro, na página 70, na página 72, a partir da 72, tem vários perfis de vias. Que daí eu defini, isso aqui vai ser a minha via local, mas aqui eu quero residências, eu vou querer uma área de calçados maior, uma malha aberta, uma característica de vila, tal. Como é que está? Esse tamanho tem isso. Daí vocês vêm aqui no livro e vocês vão olhar, que isso aqui é uma página, vamos dizer assim, vocês vão olhar, aqui diz vias com calçada mínima, uma via local com calçada mínima. Não quer dizer que vocês têm que pegar esse 9,50 e botar no projeto de vocês. Quer dizer que aqui diz que uma via local, onde vai passar só carros, uma pista de 2,50 é suficiente. Eu vou ter só 2. Então é 5. Mas eu vou ter 2 e um lado para estacionar. Então eu vou ter 2,50 mais 2,50 mais 2,50 de estacionamento. Vocês montam o perfil, o corte de rua que vocês quiserem. O que tem aqui é só as referências de segmentos, vamos dizer assim, de faixa. Certo? Não quer dizer que está escrito aqui 9,50, onde vocês têm que ter 9,50. Professora, eu quero só 2 pistas e não vai ter que subir uma calçada bem larga. Não tem isso. Porque essa cidade de baixo, ela tem estacionamento, mais pista, mais calçada. Continua sendo uma via local. Vocês só vão conseguir desenhar lá no AutoCAD. Às vezes eu quero começar a desenhar no AutoCAD. Quando vocês souberem o que vocês querem para essa rua, façam séries, tudo isso que a gente falou até agora, e depois façam um desenho aqui. Eu vou querer calçado, mas isso, mas aquilo, porque daí vocês vão descobrir que tamanho que vai ter essa rua. E às vezes vocês vão ver que o que vocês querem colocar lá vai dar 20 metros. Você já começa a pensar, puxa, 20 metros. Vamos colocar lá no AutoCAD e vamos ver o que dá. Às vezes vai, nossa, né? Então, quando vocês pensarem no loteamento, vocês têm que ter esse croquisinho desse perfil. Aqui está a referência, aqui está o início do trabalho de vocês. E
E depois tem também os raios das esquinas, né? Porque as esquinas não são no retaguinal, certo? São uns raios. E esse raio varia de acordo com a hierarquia da via. Se tem uma via local, uma via local é 5, tem uma via local, uma via local é 6, tem uma via... Está aqui, é um manualzinho. E vocês têm que consultar, ok? Até 5 metros depois do raio, vocês não podem ver. Vamos fazer um intervalo.